E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Cláudio Bernardo e hoje estarei a dar uma dica das ciências políticas ou direito. Tanto faz se fala tanto no direito, tanto em ciências políticas. Hoje vamos falar do Estado. Do Estado. Então, se passasse alguém nesse momento para você perguntasse o que é o Estado? Provavelmente você ficaria assim. Ah, talvez você não saiba, talvez tu saibas o que é o Estado, mas se tu já sabes, nada melhor que relembrar. Nada melhor que relembrar aquelas matérias que você talvez viu no ensino médio, talvez no primeiro ano da faculdade, tanto faz. Mas para tu que não sabes, hoje tu vais aprender algo novo e nunca mais serás a mesma pessoa. O Estado, na verdade, é a organização política e jurídica de uma sociedade para a realização do bem comum, tendo para isso um governo próprio e um território determinado. Então, governo próprio e o território determinado. Nas próximas aulas nós falaremos dos três elementos constituintes do Estado, ok? Onde veremos o povo, o território e o governo. Sem um desses elementos, será que podemos considerar o Estado ou não? Isso aprenderemos nas próximas aulas. Bem, estava eu a definir então aqui o Estado, uma sociedade, a organização política e jurídica de uma sociedade para a realização do bem comum, tendo um governo próprio e um território determinado. Bem, quanto à origem do Estado, existem três posições. Existem três posições, três grandes doutrinas que ocuparam o seu espaço no tempo, os conhecimentos que mais chegaram até certo ponto a convencer algumas pessoas, ou então digamos que teorias que mais tiveram adeptos. Bem, as três posições são o seguinte: a primeira posição é de que a sociedade sempre existiu sem Estado. Essa é a pergunta. A sociedade existe sem Estado? Como? Você lembra da definição? Eu disse na definição que o Estado é a organização política e jurídica de uma sociedade, não é? Então, pode existir uma sociedade sem essa organização política e jurídica. Então, os doutrinadores acreditam que, na verdade, a sociedade já existia sem, portanto, a necessidade de um Estado. Isto é, a sociedade já existia, mas não estava organizada política e juridicamente. Talvez até estava organizada politicamente, mas não juridicamente. Bem, a segunda posição é a seguinte: tanto o Estado como a sociedade, na verdade, sempre existiram. Por quê? Porque o homem nasce já com o instinto de se integrar num grupo. É uma necessidade natural do homem. Estar é aquilo que dizem. Pronto, esta é a maneira mais fácil de entender isso. O homem é um ser social. Então o homem que nasce aquela necessidade de se integrar nesse grupo. E nesse grupo, quando ele vai se integrar, ele vai encontrar uma certa organização, ele vai encontrar certas regras de estar onde ele deve obedecer. Pronto, é aquilo que dizem, na conjugação dos esforços, que a gente acaba tendo as nossas necessidades satisfeitas e a necessidade dos outros satisfeitas. Então, há certas regras aí obedecidas, então há uma certa política nessa organização. Então, a razão pela qual esses doutrinadores acreditam que tanto o Estado como a sociedade sempre existiram, porque o homem nasce já com esse instinto, com essa necessidade de se integrar num certo grupo. Bom, vamos lá para a terceira fase. A terceira fase é a seguinte: há certos doutrinadores que acreditam que, para se considerar o Estado, a sociedade deve obedecer certos requisitos. Existem alguns preliminares, alguns requisitos que, sem os quais uma sociedade pode não ser considerado um Estado. Então, quando falaremos dos três elementos constituintes do Estado, veremos então quais é que podem ser, quais são esses requisitos que devem ser preenchidos para se considerar uma sociedade, então, um Estado. Até que você entendeu? Um breve resumo. O que é o Estado? O Estado é a organização política e jurídica de uma sociedade para a realização do bem comum, tendo um território próprio e tendo um governo próprio e um território determinado. Bem, falamos das três posições sobre a origem do Estado. A primeira é que o Estado sempre existiu, tanto o Estado como a sociedade sempre existiram, porque o homem já nasce com o instinto que ele leva a se integrar. Não é o homem é um ser social. A segunda posição é que já sempre existiu a sociedade, embora sem um Estado,
embora não organizado politicamente e juridicamente. E a terceira posição é que para ser um Estado é preciso preencher certos requisitos. Pronto, eu sei que tu és bom em entender as coisas e você entendeu. Você entendeu, não? Se tu não entendeu, recapitula a aula, ok? Recua a aula e assiste vezes mais vezes até tu memorizares tudo aqui. Bom, vamos lá agora falar quanto à formação do Estado. Bem, aqui este ponto é um ponto muito interessante, eu gosto muito. Ai, nossa. Esse ponto no primeiro ano da faculdade foi muito bom. Bem, quanto à formação do Estado, existem duas teorias, são assim, teorias fortes. Foi um grupo de doutrinadores contradizendo os outros e assim sucessivamente. Foi uma guerra, uma batalha forte. Então, quanto à formação originária do Estado, nós temos a teoria naturalista e a teoria contratualista. Vamos começar pela teoria naturalista. Bem, a teoria naturalista, tal como nós já falamos, acho que já falamos mesmo sobre isso, não é? Nas três posições. Bem, é algo semelhante à primeira posição que eu mencionei. Bem, a teoria naturalista é aquela teoria que defende que a formação originária do Estado deve ser a necessidade natural do homem. Okay? O homem é um ser social e logo que ele nasce, aquele desejo de se integrar num grupo. E essa sociedade vai crescendo, 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 crescendo. Na verdade, o que é a sociedade? A sociedade não é nada mais, nada menos do que a coletividade de indivíduos, okay, reunidos e organizados para alcançar um objetivo comum. Ok? Então, essa sociedade vai crescendo e posteriormente chegar até atingir o nível de um Estado. Organizarem-se jurídica e politicamente. A segunda teoria é a teoria contratualista. O que é que diz a teoria contratualista? A teoria contratualista é a teoria que defende que não, o Estado não é fruto de uma necessidade natural, não teve uma origem natural. O Estado teve a sua origem na mera... Entende isso? O Estado teve a sua origem na mera manifestação da vontade do homem em si, unir com outro, ok? Isto é, uma espécie de contrato. Bem, eu vou te ajudar e tu vais me ajudar, ok? Vamos fazer a tua lavra, depois vamos fazer a minha lavra. Então, uma espécie de contrato, ok? Não simplesmente da maneira natural, querendo ou não querer, você sente aquela necessidade. Não. Foi eu tendo as minhas necessidades, porém não conseguia satisfazer sem o auxílio ou então a mão do outro. Então eu vou ao encontro deste, uma vez que ele também tem as suas necessidades que não consegue satisfazer sem a minha ajuda. Então, vamos lá assinar um contrato, não é? Contrato neste caso verbal, e ele vai ajudar, eu vou ajudar. E assim as coisas foram... O Estado é fruto de um acordo de vontade, um acordo em que há uma troca mútua de direitos. Na verdade, ainda quando se fala da teoria dos mais fortes, ou melhor, a teoria do mais forte, é uma teoria que anteriormente, muito antes da criação do Estado em si, os homens viviam de uma maneira em que o mais forte acabava sempre por vencer. O mais forte, vou me apoderar dos teus bens, e tu, como não tens como me deter, fica assim, tu sais a perder, eu saio a ganhar. Então, houve uma necessidade dos homens celebrarem este contrato, cedendo um pouco dos seus limites, em contrapartida ganhar certa defesa e uma certa proteção daquilo que são os seus interesses, daquilo que são os seus direitos. Neste caso, então, aqueles que iriam governar, uma vez constituído o Estado, estariam a defender e criar condições para uma convivência pacífica, harmoniosa e o bem e uma justiça para todos. Nesta teoria contratualista,
entende-se que ele é cumprido por temor imposto, um temor imposto pelo castigo, pelas normas, não é? Estamos a falar aí da coercividade, estamos a falar da punição que vem após a quebra ou então a violação de uma certa norma imposto pelos governantes. Então este medo acaba até certo ponto criar um equilíbrio, uma harmonia, uma pacificação na sociedade. O outro, uma vez que os homens já entendem que não posso me apoderar dos bens do outro, porque é um ilícito, uma vez cometido, serei penalizado, serei sancionado, ok? Então cria-se este clima, este medo, porque o homem, na verdade, nós devemos entender o homem, por natureza, o homem tem um instinto bárbaro, o homem tem um instinto de predador. Na verdade, o que detém o homem até certo ponto a agir como um animal, a agir como um predador, a agir como um bárbaro, são as normas. São as normas. As normas é que estabelecem que tu não podes se apoderar do que do outro, não podes matar, não podes violar, não podes roubar. São as normas que até certo ponto limitam o homem de agir com certa barbaridade. Então, é a teoria contratualista. Há muito a se dizer sobre a teoria contratualista. Recomendo o livro de Thomas Hobbes, Leviathan, de 1651, e o livro de Jean-Jacques Rousseau, O Contrato Social, de 1762. São livros que abordam mais questões sobre este assunto com uma certa profundidade e mais clareza. Por outro lado, devemos entender que a teoria naturalista é a teoria que mais teve adeptos, porque é uma teoria que influencia a vida concreta daquilo que é o Estado. No século XIV a.C., afirmou Aristóteles, o homem é naturalmente um animal político. Para ele, se um ser de natureza vil ou superior ao homem aceitaria viver isolado dos outros homens, sem que isso lhe fosse constrangido. Bem, quanto às causas determinantes do aparecimento do Estado, existem, digamos, algumas posições aqui a considerar. A primeira delas é a família. Isto estamos a falar da origem patriarcal. Entende-se que cada família foi se desenvolvendo, multiplicando e foram se ampliando até atingirem o nível de um Estado. Bem, a outra origem do Estado é a origem de força, violência e conquista. Bem, esta teoria diz que a superioridade de força de um grupo permitiu-lhe submeter um grupo mais fraco. Então surge o Estado nessa conjunção de dominação dos fortes sobre os fracos. Essa é a teoria da força, violência e conquista. Bem, existe uma outra teoria, que é a teoria de origem, causas econômicas e patrimonial, qualquer coisa desse gênero. Causas econômicas e patrimoniais. Pois, quanto a esta origem, a teoria diz o seguinte: o acúmulo de riquezas individuais deteriorou a convivência harmônica, surgindo assim a necessidade de reconhecimento de novas formas de aquisição de riqueza. Bem, quanto à última origem, é a origem de desenvolvimento interno da sociedade. Bem, quanto a esta teoria, disse que é o próprio desenvolvimento da sociedade, a própria ampliação da sociedade que deu origem ao Estado. Você entendeu? Tão simples assim. Bem, existe muito a falar sobre o Estado, mas depois vamos ficar por aqui. Na próxima aula teremos a continuação da matéria sobre o Estado. Analise bem esta matéria, reveja este vídeo mais de uma vez para que tenha um bom domínio destes conteúdos. Nós ficamos por aqui. Até mais, um abraço e não se esqueça, caso tiver alguma dúvida sobre qualquer matéria relacionada ao direito, comente aí abaixo e não esqueça de dar o seu... E não esqueça de colocar aí um gosto, ok? Isso nos ajuda a promover mais vídeos para que nosso vídeo esteja sempre no top. Então,
Até mais, qualquer dúvida, coloque aí no comentário e nós teremos todo o prazer em responder.